Será que somos separados de Deus se não orarmos, se não jejuarmos, se não dermos o dízimo? Vejamos como a Bíblia diz, o que a Bíblia diz quanto a isso. Isaías capítulo 59, o versículo 1 e o 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Ou seja, a separação não é porque você está jejuando pouco, ou não está jejuando, ou não está orando muito, ou não está dando o teu dízimo no valor estipulado pelas instituições, que eles estipulam o valor. Sabemos que isso aí é algo que vem do coração, temos que dar não a contragosto, nem com tristeza, porque Deus ama que dá com alegria. E com alegria também devemos fazer o jejum, mas um jejum no particular, um jejum quando flui, não porque o líder ordenou, onde convoca a igreja a se reunir, onde as pessoas veem quando estamos jejuando. Jesus ele diz que quando jejuares, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Sabe o que quer dizer? Isso aqui é como um símbolo de alegria por estar jejuando, mas que os homens não vejam. Está escrito, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Aí faz aquele ajuntamento de gente, aquele monte de pessoas jejuando. As pessoas passam nas ruas e dizendo, olha, eles estão consagrando, eles estão jejuando. E Jesus diz, não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A mesma coisa para a oração. A oração o Senhor também ensina, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto também recompensará. Está tudo diferente. Tudo diferente. Até a questão do jejum, se você for ver, Jonas, quando recebeu de Deus para que fosse na cidade de Nínive levar a mensagem e a advertência àquele povo, para divertir aquele povo contra o pecado deles, Deus mandou Jonas levar aquele anúncio que ia destruir por causa da malícia, da maldade, do pecado daquele povo. Então o rei proclamou o jejum, nem animais, nem pessoas, ninguém comeram nem beberam coisa alguma. Mas no capítulo 3 de Jonas, e o versículo 10, você vai ver ali, faça uma leitura, que não foi por conta do jejum que eles fizeram que Deus não trouxe mais o mal que disse que ia trazer. Foi porque eles se converteram dos seus maus caminhos, abandonaram o pecado. Amém? É isso que deve ser dito, é isso que deve ser pregado, e não estão pregando o arrependimento. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Tem muita gente jejuando, orando, dando dízimo e encobrindo os seus pecados. Ele não prosperará. De Deus não se zomba. As pessoas acham que podem se esconder de Deus, como fez desde o princípio Adão. Tentaram se esconder de Deus. Ninguém se esconde do Altíssimo. Amém? Nós temos que fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, não a do homem. Então, essa questão do jejum é uma questão sua, é uma questão que vai fluir. Aí você vai por ordem de homens. Quantas pessoas não estão jejuando aí? Aliás, até o verdadeiro jejum, quer saber que o verdadeiro jejum é se desviar do mal, é abandonar o pecado, é se desviar do mal. Esse é o verdadeiro jejum. É como está em Isaías 58, onde mostra que o verdadeiro jejum é dar pão ao faminto, abrigar o desabrigado, vestir quem está nu e não dar as costas para os seus semelhantes. Quantos não estão aí, dentro da igreja mesmo, dando as costas para os seus semelhantes, mas estão jejuando e querem ser vistos, estão orando e querem ser vistos e querem ser aplaudidos. A Bíblia diz em Salmo 66, versículo 18, o salmista diz, se eu tivesse guardado alguma maldade no meu coração, Deus não me teria ouvido. E a mesma coisa para o jejum. Não adianta querer barganhar com Deus.
com muito jejum, muita oração e muita oferta de dízimo, de dinheiro. Não. Nós temos que ter aí, nos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Culto racional aqui. Sabe o que é o culto racional? É prestar serviço sagrado a Deus. E não estão se comportando diante de Deus de uma maneira agradável, mas estão jejuando, estão dando dízimo, estão subindo para montes. Eu não cessarei de falar, né? Porque existe dentro da igreja mesmo duas classes de pessoas. Uma que não pode falar por conta da liderança, que não deixa de falar a verdade. Tem um impedimento, né? Tem uma barreira. Por isso que eu gosto de trabalhar do lado de fora do sistema religioso, porque o Espírito Santo tem oportunidade de trabalhar da maneira correta. E outro tipo de pessoa, outra classe, é aquele que não pode deixar de falar, né? Essa classe que eu, graças a Deus, faço parte. Eu não posso deixar de falar. Eu jamais deixarei de anunciar os desígnios de Deus, o propósito de Deus, que é a salvação. A salvação, ela não é incondicional, não. Deus, ele impõe a condição. Ele diz que o ladrão não entra, o beberrão não entra, o efeminado não entra, o extorsor não entra, o adúltero não entra, o idólatra não entra. E quem está disposto a pregar essa mensagem? Façamos uma reflexão. Que Deus abençoe a todos.